Então, nós estávamos resolvendo esse probleminha e nós paramos aqui. Nós vamos resolver agora essa integral. Bom, para resolver essa integral, né, como nós vamos fazer isso? Essa é uma integral que a gente resolve ela por partes, né? Resolver uma integral por partes é aplicar uma fórmula. Né? Opa. Agora eu deixei vocês em sala de espera. Agora tem que admitir um por um. Esse próximo vídeo eu desabilito a sala de espera. Tá. Então tá. Então a fórmula da integral por partes ela já apareceu aqui. Né? Vamos botar aqui. Então a fórmula da integral por partes é essa, né? E aí vocês vão recordar lá do cálculo 2, quando eu falava da escala Liat. O que é a escala Liat? Né? A escala de precedência da integral, né? Da qual nós vamos escolher quem é o U e quem é o V. Né? Porque você está vendo na fórmula da integral por partes quem é o U e quem é o V. Quem é o U e quem é o V? Né? Bom, então, na escala Liat, nós temos que recordar que o L é de logaritmo, o I é de inversa trigonométrica, o A é algébrico, o T é trigonométrico e o E é exponencial. Então, o que acontece? Aqui eu tenho algo que é exponencial. Óbvio, né? É exponencial. Tá? Não tem muito o que discutir. Ok. Se esse aqui é o exponencial, o que sobra para o x? O x é o algébrico. Né? E aí a gente pode tirar isso por, né, exclusão. Não é logaritmo, não é trigonométrico, não tem seno, não tem cosseno, e não é inverso trigonométrico, não tem, não é um arco tangente. Então sobrou quem? Sobrou o A. Então qual é a lógica da escala Liat? A lógica da escala Liat é que o que aparece primeiro na escala, de cima para baixo, nessa ordem, o que aparece primeiro corresponde ao meu U. Então, o meu U vai ser quem? Vai ser o x. Né? Então, o U vai ser a função x. Porque ela aparece por primeiro. Certo? Então, se o U corresponde ao x, quem vai corresponder ao dv? Então, esse aqui nós já descobrimos. Quem corresponde ao dv? O dv corresponde ao restante. Certo? Então, o meu dv corresponde ao restante. Certo? Pois bem. Então, mas na integral por partes, o que eu tenho? Eu tenho U e eu tenho dv. Já descobri que esse aqui é meu U, né? E isso tudo aqui é meu dv. Mas na fórmula da integral por partes, eu tenho o v sozinho, não dv, aqui eu tenho dv, aqui eu tenho v sozinho, e eu tenho du. Então, como é que eu vou obter o meu v e como é que eu vou obter o meu u? Né? O que a gente fazia lá no cálculo 2? Bom, o meu du é a derivada, ou seja, a derivada de x é 1 vezes o dx. O meu v vai ser quem? Vai ser a integral de dv. A integral de dv vai ser a integral de e na menos 4x dx. Pois bem, então, quem é essa integral? Então, recordando lá, o que nós temos? Essa integral aqui é menos 1/4 de e na menos 4x. Certo? Então, agora nós temos, né? Nós já temos quem é cada um, quem é quem na integral por partes. Então, eu tenho o U, que é x. O meu dv, que é e na menos 4x dx, igual a U vezes v. Então, eu vou pegar o U e vou multiplicar pelo v.
menos a integral de quem? Do V, quem é o V, menos 1/4, ou seja, vamos fazer direitinho. Aqui. Tá, vamos pegar a borracha, vamos escrever isso aqui. Tá tudo certo, tá, gente? Eu só tô organizando porque vocês sabem que o prof de vocês, ele tem toque, né? Tá. Então, ó, viu como é bonito? Então, aqui está o meu V, vezes o DU. Quanto é o meu DU? Dx. Ok? Beleza. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho menos x sobre 4, e na menos 4x, menos vezes menos dá mais 1/4 da integral de e na menos 4x dx. Certo? Ok? Então tá. Vamos ver aqui. Eu fiz tudo passo a passo. Tararã, tararã, tararã. Tá. Vamos para o outro slide. Então, aqui no outro slide, dando a continuidade, nós temos o seguinte. Então, aqui eu tenho menos x sobre 4, e na menos 4x, mais 1/4 da integral de e na menos 4x dx. Certo? É o que nós tínhamos concluído no outro slide. Tá. Então, agora vamos terminar a integral. X sobre 4, e na menos 4x, mais 1/4 de quem? Menos 1/4 e na menos 4x mais c, né? Ou seja, essa integral que a gente tinha resolvido ela anteriormente, resolvo de novo. Então, x sobre 4, e na menos 4x, menos 1 sobre 16, e na menos 4x, mais c. Certo? Bom, então tá. Está resolvido a nossa integral por partes. Tá? Ela é mais rápida do que resolver uma integral por decomposição em frações parciais, né? E aquilo, né? Demanda exercício, demanda prática. Ok. Beleza. Então, aqui está a minha integral. Então, como o meu tempo corresponde a minha temperatura corresponde a essa integral, essa expressão, nós vamos ter essa situação aqui. Tá? Então, aqui está o sinal de menos, que antes a gente não tinha considerado. A minha integral, ela está aqui. A minha integral, ela está aqui. E aí, então, eu coloquei o resultado aqui dentro. E aí, então, eu fiquei com x sobre 4, e na menos 4x, mais 1 sobre 16, e na menos 4. Certo? Bom, então aqui nós temos a solução geral. O meu problema é que eu estou tendo muito barulho externo agora no momento. Estamos com uma turbulência. Turbulência no momento. Então aqui eu tenho a minha solução geral. Ok? Então tá. Então aqui, essa solução geral, ela se dá por causa do nosso C, né? Que é a constante de integração. Essa constante de integração,
Ela indica que eu tenho uma família de curvas e que, para eu determinar esse C, eu preciso saber, eu preciso de uma condição inicial. Bom. Ô, professor, só uma dúvida. Ali no C não tem alteração no sinal? No final ali? Mas a tua dúvida é muito, muito pertinente, muito boa. Eu acho que na hora quando eu digitei isso, que eu pensei nisso. Por que vai continuar mais? Isso aí é um problema que na aula que vem, na outra, vocês vão ficar assim, mas e aí o C? Bom, eu posso botar menos C aqui, não tem problema. Mas é que o C constante, né? O C, ele é uma constante. Então, tanto faz ser mais ou ser menos. Você pode deixar menos. Não está errado. Tá? Tá, beleza. Mas, como ele é uma constante, ele pode ir ficando. Tá? Mas a dúvida é pertinente. Deixa eu ver. Olhei para a rua, acho que passou a turbulência. Vamos embora. Tá. Beleza. Tá. Tem uma barra de computar. Então, aqui, qual a temperatura na ponta da barra? Lembra que eu botei lá, botei centímetro. Agora sim está certo. Sabia que eu tinha feito com 1 metro. Então, como eu vou saber a temperatura na ponta da barra? Aí você vai dizer assim, mas como você já tem direto para a ponta da barra se você não sabe qual é a condição inicial, qual é o começo das coisas? E o começo das coisas está dito no problema e eu deixei grifado, bem grifadinho, né? O que acontece? Nessa posição aqui, né? Essa posição aqui é o meu x igual a 0. Nessa posição em x igual a 0, qual é a minha temperatura? Minha temperatura é 100. Então, eu tenho a condição. A condição foi dada, está lá no problema. Eu tenho que ler o problema, eu tenho que entender do que está acontecendo para eu tirar a condição. Né? Então, dessa condição que está grifada ali, por isso que ela está grifada, que eu botei o olho e já fui direto para lá, é que quando x é igual a 0, meu t é igual a 100. Desta maneira, eu vou pegar minha solução geral, que a gente determinou anteriormente, e vai colocar 100 no lugar do t e 0 no lugar do x. E dessa forma, né, nós vamos ter que, né, onde ali eu vou ter 0 sobre 4, eu vou ter, né, eu vou ter 0, né? Ou seja, essa parcela aqui é 0, né? Essa parcela aqui é 0. E essa parcela aqui, isso aqui vale quanto? Isso aqui vale 1, né? Ok? Ok. Muito bom. Então, feito isso, nós temos o quê? 100 igual a 1 sobre 16 mais C. Portanto, 100 é igual a 100, ou melhor, C é igual a 100 menos 1 sobre 16. E fazendo a continha, né? O que vai acontecer? Vai ficar 1.600 menos 1, né? Como é que eu sei disso, professor? Como é que a gente sabe disso? Ora, né? A gente faz o quê? Ó, 1 vezes 16 é 16. Aí eu vou fazer 100 vezes 16, 100 vezes 16, e 1 vezes 1. Né? Somei uma fração. E aí, então, eu vou ter quanto? Sobre 16, né? Então, aí eu vou ter descoberto meu C. Professor, mas eu usei a calculadora e fiz, né, a continha e encontrei um decimal. Tranquilo, dá na mesma. Né? Tá lá. Então, essa é a minha solução particular. Né? Então, essa é a solução particular. Então, aqui eu estou com a solução geral, para destacar bem o que é a solução geral, que é uma família de soluções. E aqui eu estou com a minha solução particular, que é que eu agora determinei o C. Ok. Para determinar a temperatura na ponta, o que eu vou fazer? Para determinar a temperatura na ponta, no lugar do X eu vou colocar 1. Então, 1. E eu vou descobrir a temperatura na ponta. Certo? E aí eu vou pegar a calculadora
e vou descobrir que a temperatura na ponta é 99,94. Esse resultado faz sentido? Faz, né? Porque, em tese, a gente imagina que num ambiente em que a temperatura é temperatura ambiente, né? Sei lá, 25 graus, né? A minha barra vai perder a temperatura. Né? Um dos exemplos clássicos da disciplina, que nós vamos falar disso melhor, talvez já na aula que vem, é a lei de resfriamento de Newton, né? Que fala é bem essa ideia, né? Então, eu tenho um objeto num ambiente com uma determinada temperatura, então esse objeto vai tender a entrar em equilíbrio. Né? Então, ele vai começar a perder temperatura. Tá? Então, o que acontece? Se eu olhar para o meu gráfico, né, quando eu tenho T igual a 1, eu vou ter uma temperatura, né, menor, né? Ou seja, ela vai estar aqui. Esse gráfico em verde, ele foi obtido quando eu, né, plotei, né, essa curva lá no GeoGebra. Aí ele obteve essa curva, eu tive que dar uns meshes aqui, né, para ficar um gráfico amistoso, para eu deixar ele aqui, claro, né? Mas a gente pode ver que a temperatura, né, o que acontece com ela, ó? Pertinho é 100 graus, em x igual a zero, quando ela está engastada, e aí naquela proximidade ela ainda está muito próxima de 100, aí ela vai perdendo, ó, ela vai perdendo, vai indo, vai perdendo, até chegar ali na ponta. Quando chegou na ponta, você vê que tem uma diferença, né? A diferença para a parede é maior aqui do que aqui, por exemplo, né? Então, o problema, ele tem que satisfazer a física do problema, ó, a física ou o contexto. Nesse caso aqui é um problema físico, né? Bom, então aqui eu deixei, são as atividades pós-aulas que vocês têm, que vocês não vão entregar elas hoje, né? Acho que é importante fazer esses problemas juntos, discutir eles juntos, né? Como já que semana passada nós não tivemos esse momento de ter essa conversa juntos, né? Aí também para repor o que a gente não teve. Bom, para nós darmos sequências no curso, né, de equações diferenciais, nós temos que dominar a nomenclatura, aquilo que é a notação, né? A notação das coisas. Então, as equações diferenciais, elas trabalham com derivadas. Então, muitas vezes, lá no cálculo 1 ou no cálculo 2, se denotou derivada desse formato. Mas aqui, nós vamos usar a notação de derivada nesse formato. Esse é um formato mais adulto já, né? Esse aqui é um formato, né? Estamos aprendendo a derivar. Não, esse aqui é o formato adulto. Já sei derivar, a derivada é y', e assim nós vamos tocar o barco. Certo? Pode ser assim ou pode ser assim. Tanto faz. Vocês viram lá na videoaula, a videoaula falou disso. Né? Então, aqui exemplos. Né? Eu poderia ter escrito esta equação diferencial, né? dt. dt dx, eu poderia ter escrito nesse formato. T', podia ter sido assim. E essa equação diferencial aqui, eu poderia ter escrito desse formato. Tanto faz. Certo? Mas, quando vocês pegam livros de equações diferenciais, livros de transferência de massa-calor, de mecânica dos fluidos, a maioria das vezes, a gente vai ter um mix de tudo isso. Certo? Então, é importante a gente estar familiarizado com a nomenclatura. Então, vocês podem ver que eu botei na mesma cor, inclusive aquilo que corresponde à mesma equação. Quando eu tenho uma derivada segunda, então, isso aqui é uma derivada segunda, ou seja, a derivada da derivada, eu posso ter essa notação aqui ou essa notação aqui. E são duas linhas. Certo? Tanto faz. Então, aqui, exemplos, né? Uma forma de representar essa equação. E aqui, assim, né? Essa equação aqui, que é um modelo de equação que a gente vai trabalhar bastante na disciplina, essa equação aqui, né? Raramente ela aparece nesse formato. Raramente. Né?
ela sempre vai aparecer nesse formato aqui. Tá? Y duas linhas, Y linha e Y. Essa aqui é a equação, a famosa equação massa-mola. Essa equação aqui, ela descreve vibração mecânica, descreve circuitos elétricos, né? Os circuitos RLCs, todos passam por aqui. É um modelo mais clássico de equação diferencial na engenharia. Aqui nós temos uma derivada terceira, né? E já aviso os navegantes, lá nas resistências da vida, vocês trabalham com derivadas terceiras, bem como uma amistosa derivada quarta, como essa aqui, a nossa linda equação de Euler para a viga. Né? Essa aqui é a equação de Euler unidimensional para a viga, simplificada ao máximo. Né? Essa equaçãozinha aqui. E é uma equação de derivada quarta. Ou seja, nós temos 4 derivadas. Derivada, da derivada, da derivada, da derivada. Certo? Então, exemplos clássicos, né? Equação de Euler para a viga, os vibratório, massa-mola, enfim, os circuitos. Estava no mestrado ou doutorado? Eu não lembro. Eu fiz a disciplina de vibrações mecânicas, acho que estava no mestrado. Que no mestrado eu trabalhei com estrutural. E o curso de vibrações mecânicas no pós-engenharia mecânica era só essa equação aqui. Claro que tinha coisas bem mais sofisticadas, né? Porque essa daqui é quando eu tenho os famosos graus de liberdade, né? Então, eu tenho 1 ou 2, mas agora se eu tenho graus de liberdade contínuos, as equações são um pouquinho diferentes. Um pouquinho, não, bastante diferentes. Mas, enfim, isso é outro papo. Tá? Bom. Aí nós temos uma questão de nomenclatura, EDO versus EDP. EDO, equação diferencial ordinária. Ordinária porque é da ordem, né? Eu tenho uma equação onde eu tenho apenas uma variável independente. Tá? Então, tem uma variável independente. T, posição, enfim. Né? Mas eu posso ter equação diferencial parcial. As queridas parciais. As equações diferenciais parciais, elas têm mais de uma variável independente. Por exemplo, a nossa equação, essa equaçãozinha aqui, também ela é famosa. Uma equação diferencial bem famosa, a equação do transporte de calor e massa, né? A difusão, o processo de difusão de calor, de massa, né? Essa é a equação diferencial que descreve. E ela é uma equação parcial, porque ela depende do tempo e ela depende de uma posição. Aqui, a gente está pegando a versão unidimensional, ou seja, ela só depende de x. Não pode depender do espaço, x, y, z. Né? No curso, a gente não trabalha com essas equações, a gente não trabalha. Equações diferenciais parciais é um capítulo bem denso, tá? Quem vai trabalhar um pouco com isso é quem for fazer mecânica dos fluidos, vai ver lá a equação de Navier-Stokes um pouquinho, né? O professor deve trabalhar simplificações de Navier-Stokes para chegar numa equação desse tipo aqui, para que vocês consigam fazer a integração, mas ele vai partir de uma IDP. E também o curso de transferência de massa e calor. Né? Aqui no curso de transferência de massa e calor, ele vai falar dessa equaçãozinha aqui o tempo todo. Né? E, claro, vai dar as suas técnicas de resolução, né? Dentro dos problemas que ele vai estar trabalhando lá. Tá? E vai entrar um pouquinho em algumas coisas que a gente fala lá em cálculo numérico, né? Mas isso, né, vocês vão ver depois. Tá? Mas, assim, para quem faz essas disciplinas, vai ter, assim,
um pouco mais de notícias de equações diferenciais parciais. Talvez para quem faz engenharia elétrica tenha alguma disciplina de sinais, né? Que vai trabalhar com a equação da onda, né? De alguma forma. Mas, enfim, para trabalhar com essas equações, geralmente a gente trabalha isso de forma numérica, né? Se vocês vão, sei lá, fazer uma simulação hidrológica, né? Usar aqueles REC-RAS da vida. E aí ele vai simular uma equação parcial em um espaço. Aí ele vai estar usando um software que vai ter uma equação como essa, né? Que ele vai resolver isso, mas de forma numérica, né? Então, enfim, mas são coisas mais sofisticadas. Tá? Bom. Então, solução de equações diferenciais. As soluções de equações diferenciais, o que acontece? Nós já vimos que essa solução ela corresponde a uma função, né? Ou seja, não é um número. Eu não vou resolver uma equação diferencial e encontrar o número 3. 3, não. Né? A solução de uma equação diferencial é uma função. Então, a solução da equação diferencial aqui, dessa, é essa. É uma solução. Tá vendo meu dedinho? Uma. O que é uma, professor? Porque você particularizou ela. Aqui, ó, ela é particularizada. Mas se eu botar C, quantas soluções? Tem infinitas. Ou seja, eu tenho uma família. Certo? Tem uma família. Mas se eu botar ali, eu tenho uma função. Então, a solução de uma equação diferencial é uma função. Certo? Então, qual é a lógica das equações? Equações no geral. Como vocês viram lá na primeira aula. Eu vou pegar a solução, vou substituir na equação, e quando eu substituo na equação, eu tenho que verificar a igualdade. Né? Então, eu tenho... Vamos tentar fazer um esquema. Eu tenho a solução. Essa solução eu vou substituir na equação. E eu tenho que verificar a igualdade. Então, se isso aqui for verificado, então, sim, é a solução. Certo? Então, vamos botar aqui solução candidata. Agora, candidata, solução. Substituo na equação, verificou-se a igualdade, sim, é a solução. Podia fazer um fluxograma disso, agora que me dei ideia. Então, vamos testar isso aqui, né? Então, por exemplo, se eu substituir a t de x na equação, o que vai acontecer? Então, olha só, a minha t de x é essa aqui, né? Aí eu vou pegar e vou substituir ela na minha equação diferencial. Então, se eu substituir ela na minha equação diferencial, então, no lugar do t, eu coloco a minha função em vermelho. Vou ver que eu botei na cor certa para a gente enxergar de forma visual. Ok. Então, eu botei ali dentro. Agora, eu vou ter que calcular a derivada? Então, vamos lá. Vamos calcular essa derivada. Vou fazer o seguinte. Vou botar um esquema aqui para tirar esse negócio da minha frente. Beleza. Então, nós precisamos calcular a derivada. Então, vamos botar a mão na massa e calcular essa derivada. Tá. Olha só. Então, se eu tenho essa primeira parcela, nessa primeira parcela aqui, eu tenho x na quarta e na menos 4x. Eu tenho o quê? Eu tenho duas funções. Eu tenho a função x na quarta vezes e na menos 4x.
E eu vou ter que calcular a derivada disso. Então, nós vamos ter que recordar aquilo que nós vimos como regra do produto, né? Ou seja, derivada da f vezes a g mais a f vezes a derivada da g. Né? Então, tá. Então, vamos lá. A derivada da f vezes a g mais a f vezes a derivada da g. Ok? Agora vamos pegar a segunda parcela. A segunda parcela, tá tranquilo, né? Mais 1 sobre 16 vezes menos 4e na 4x. Né? Lembrando sempre que a nossa regra de derivação da e na u é e na u vezes derivada de u. Ah, professor, onde é que estão essas regras de derivação? Lá no Moodle, você vai lá no Moodle, na aba tabelas, tem uma tabela de integrais e tem uma tabela de derivadas. Lá na tabela de derivadas, você vai ter todas as regras de derivação. As principais, né? Que tem regras de derivação, né, aos montes. As que a gente vai usar aqui. Bom, então tá. E a derivada de 1.599 por 16 é quanto? É 0. Vamos botar de outra coisa. Mais 0. Ok? Tudo isso aqui tem que ser igual. Tudo isso tem que ser igual a menos x e na menos 4x. Será que vai ser igual? Vamos descobrir. Quanto é que é a derivada de x sobre 4? 1 quarto. E na menos 4x. Mais x sobre 4 vezes a derivada de e na menos 4x. Vezes menos 4. 1,16 vezes 4 vai ficar quanto? Menos 1 quarto e na menos 4x. Isso tudo aqui vai ficar menos x e na menos 4x. Ok. E agora, José, o que vai acontecer? A gente já pode ver que algumas coisas vão começar a se cancelar, né? Por exemplo, olha só que lindo aqui, ó. Esse aqui. Iguais com o sinal trocado. E o que a gente faz com iguais com o sinal trocado? Manda embora. Iguais com o sinal trocado? 0. Agora, menos 4 que divide 4 dá quanto? Menos 1. Né? Ou seja, menos 4 que divide 4 dá menos 1. Vezes x, menos x. O que eu verifiquei? A igualdade se verificou? Sim. O meu lado direito é igual ao meu lado esquerdo. Melhor, aqui é meu lado esquerdo. Tá? As pessoas às vezes têm dificuldade com direito e esquerdo. Então, meu lado direito é igual ao meu lado esquerdo. Né? E aí, se isso acontece, sim, né? Sim, né? Então, por causa disso, isso aqui é solução da equação. Então, é a solução. Tá? Uhum. Então, isso é a solução dessa equação diferencial. Tranquilo. Tá? Então, essa é uma forma de verificar. Nós estamos verificando se a função é solução. Não estamos determinando. Nós determinamos essa solução anteriormente, viu? Essa solução aqui foi determinada anteriormente. Nós agora só estamos testando a solução. Só estou mostrando para vocês que se uma função ela é
Eu estou dizendo para vocês que se essa função aqui ela é solução, então na hora que eu substituo ela, a igualdade vai se manter. Tá? Ok. Então, a gente só está aqui filosofando sobre está aqui apenas filosofando sobre as definições de integração. Certo? A gente só está filosofando sobre as definições de integração. De equação diferencial. Certo? Porque essas definições de equações diferenciais a gente tem que ter bem claro, porque quando eu obtenho uma solução, se eu quiser verificar que aquela solução realmente é verdadeira, eu tenho que substituir na equação e verificar a igualdade. Como a gente fazia anteriormente. Quando eu calculava, sei lá, uma Bhaskara, né? O que eu fazia? Eu substituía lá no lugar do x e verificava se ia ser igual a zero ou não, né? A mesma coisa. Tem que fazer. Aí tem a pergunta, né? Que já está batendo no coração e eu sei disso. Tem que fazer sempre. Faça seu coração assim mandar. Tá? Acho que assim fica melhor. Bom, estamos chegando ao finalzinho da live. E aí, então, vou deixar uma brincadeira para vocês. Um exercício, né? Eu falei, minha garganta tá seca, vou ter que tomar água. E tem 2 minutos e 30 ainda. Não adianta começar. Né? Então, já deixo para vocês já de cara. Ó. Exercício de intervalo. Certo? Então, tenta no intervalo mexer nisso aqui, verificar se essa função é ou não solução dessa equação diferencial. Né? Ainda não temos condições de descobrir da equação chegar na solução,